A paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua família. Amém? Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Quero convidar você a participar do nosso grupo de oração e intercessão do WhatsApp. O link está na descrição. E também eu peço que você deixe o seu joia, deixe o seu like aí para impulsionar este vídeo, para que a plataforma possa estar enviando para outras pessoas. Peço também que você compartilhe com seus amigos e seus familiares, para que eles também recebam a palavra de Deus, a ministração, para que eles sejam edificados na presença do Senhor. E peço também, se você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e também que você ative o sino da notificação para quando nós enviarmos o vídeo, você ser notificado e participar junto conosco das bênçãos do Senhor. Também quero convidar você, todos os dias às 6h45 nós temos a oração da manhã falando com Deus. Vamos todos juntos estar lendo a palavra e orando, declarando as suas promessas sobre a nossa vida, a sua vida, a vida de seus familiares. Amém? Glória a Deus. Muito bem, meus queridos. Terceiro dia de reflexão. Hoje vamos falar sobre prisioneiros da esperança, presos na esperança que é Cristo Jesus. Aqui a palavra esperança no grego significa elfos, significa estar firme, significa convicção, a uma expectativa, confiante de que coisas boas estão vindo da parte de Deus. A palavra esperança em hebraico é tikvar, que o que é interessante é que a palavra é a mesma para corda. Isso mostra que a ideia de esperança é estar amarrado, ligado com Deus. Nós, porém, esperamos e temos segurança, porque a nossa esperança, a nossa segurança está no Senhor. No livro de Zacarias, no capítulo 9, o versículo 11 e 12, nós lemos assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova, em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Aleluia! Tudo o que recebemos hoje é por causa do sangue da aliança, o sangue de Jesus. E por causa do sangue da aliança, nós fomos libertos da prisão do pecado e fomos feitos prisioneiros da esperança. Não podemos mais viver sem expectativa da glória de Deus. Sabemos que o nosso destino é estarmos ligados, é estarmos presos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Isso aqui é tremendo, né? Romanos, no capítulo 6, diz que todos nós nascemos escravos do pecado, porque todos nós recebemos a natureza de Abraão. Não importava o que fizéssemos, se fossem coisa boa, mas mesmo assim nós éramos escravos do pecado. Mesmo que a gente tentasse ser bom, fizesse coisa boa, ainda assim nós somos escravos do pecado. Na verdade, quando nós nos entregamos a Jesus, isso é quebrado. Olha só, entretanto, depois de nascer de novo, fomos feitos servos da justiça. Em outras palavras, não importa o que eu faça ou o que você faça, ainda assim será justo aos olhos de Deus. Por quê? Por causa do sangue da aliança, nós somos libertos da prisão do pecado. Então, não é pelo que eu faço, mas é por aquilo que Jesus fez por mim e fez por você. É o sangue de Jesus que nos justifica, é o sangue de Jesus que nos liberta.
É o sangue de Jesus que nos tira da escravidão, do pecado, do orgulho, da soberba, da prostituição, do engano, da mentira, sabe? É o Senhor. Por isso nós temos a porta da esperança, né? A sua porta não é mencionada, aliás, a porta da esperança não é encontrada em cima da montanha, mas no vale. Quando Ezequiel tem uma visão, Deus leva ele para um vale e ele contempla ossos secos, ele diz, profetiza, e ele, ao profetizar, obedecendo ao mandado, à ordem de Deus, os ossos ganham vida. Na verdade, primeiro, os ossos se transformam em homens e mulheres, e depois ele profetiza, obedecendo novamente a ordem do Senhor, e ali o Espírito é soprado sobre aqueles corpos e eles ganham vida. Então, no vale, nós passamos, né? O salmista fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, né? Nós não temeremos. Então, a montanha, ela sempre vai nos falar das boas experiências e bênçãos, como Moisés subiu ao monte para receber, né, os mandamentos. Moisés subiu ao monte para falar com Deus e trazer as boas novas. Então, quando nós, né, achamos que estamos fracos, aí é que o Senhor nos fortalece. Por isso, todas as vezes que nós estamos nos sentindo forte, coberto com todas as bênçãos, essa é uma experiência no topo da montanha, no topo da presença de Deus. Mas quando nós descemos ao vale, este é um lugar de quê? De provação. No livro de Zacarias, no capítulo 13, versículo 9, está escrito, farei esta terça parte passar pelo fogo e a purificarei como que se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. E eles invocarão o meu nome, e eu os atenderei e direi, vocês são o meu povo, e eles responderão, o Senhor é nosso Deus. Meus queridos, no vale nós somos provados e quando passamos pela prova, somos aprovados se permanecermos firmes na presença, na esperança, pelo sangue do Cordeiro, ligados, amarrados com Jesus. Então, como prisioneiros da esperança, devemos nos lembrar que Jesus pagou o preço. Ele estava no vale, ao pé de uma montanha chamada Monte das Oliveiras, em um pequeno jardim, porque o homem, quando pecou, estava no jardim. O homem, como pecou contra Deus, estava no jardim do Éden. E todo o seu sofrimento, o sofrimento de Jesus também começou lá no jardim. Quando ele estava lá intercedendo, chorando, ele disse, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O jardim é onde tudo começa. A palavra de Deus diz que no jardim o Senhor Jesus orou e até suou sangue, né? Lucas 22, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Olha só, isso é tremendo, né? Aí nós vimos como aqui a palavra agonia no grego é exatamente como no português. Essa palavra era usada para descrever um exercício físico intenso, mas também fala de uma luta emocional severa. Quando Jesus orou em agonia, ele suou gotas de sangue que caíram sobre a terra. Toda palavra tem significado nas Escrituras. E o Espírito Santo escolheu a palavra caindo. O sangue cai no chão porque, em um jardim anterior, o lugar onde tudo era fornecido ao homem, ele só precisava pegar o alimento e comer. Ele não precisava trabalhar com suor e agonia. Tudo estava preparado para ele. Deus criou o homem para que ele pudesse desfrutar de toda a criação, mas ele pecou contra Deus. Todavia, quando Adão pecou, Deus lhe disse 3 coisas. Primeiro, maldito é a terra por tua causa. A terra está amaldiçoada. A segunda coisa é que a terra produzirá cardos e espinhos. Antes,
não havia espinhos, mas agora os espinhos brotam, e por isso é que Jesus usou uma coroa de espinho e levou sobre si toda a maldição. E a terceira coisa que Deus disse foi: a partir de agora, pelo suor do teu rosto, você comerá o seu pão, e a sua subsistência não será mais fácil. Olha só o que é que o pecado produziu. Agora nós vamos ver o que é que tem a ver quando o povo vai para o Egito. Então Deus vai libertar o povo do Egito. O Egito ali significa como a igreja que estava no mundo e aceitou Jesus, e Deus tira todos nós do Egito. A comida do Egito são melões, alhos, cebola, tudo comida do chão, ou seja, precisava estar colhendo, se abaixando para pegar. Mas quando o povo chega na Canaã, na terra prometida, a terra que mana leite e mel, a comida era o quê? Eram uvas, azeites, romãs e figos. Todos eles são colhidos apenas estendendo a mão e arrancando no pé. Não precisava se curvar para colher. E isso é uma imagem de que a vida na terra de Canaã é a imagem da promessa que Deus tem para cada um de nós. É um lugar de verdadeiro descanso, aonde todas as coisas nos serão providas. Mas, meus queridos, não esqueçam, nós temos que estar ligados com o Senhor. Isso só através da conversão, do arrependimento, é que nós temos esta bênção. É quando nós acreditamos que Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Nós temos que crer nesta palavra poderosa. Por isso nós entendemos o que Jesus quis nos ensinar quando Ele estava ali no jardim, orando e intercedendo por nós, que Ele suou, até que o seu suor se tornou gotas de sangue. Os médicos eles chamam isso de hematoidrose, que significa que sob pressão extrema, algumas pessoas nas regiões capilares, especialmente em torno da testa, se rompem e o sangue sai misturado com o suor. Isso é porque isso mostra a intensidade do sacrifício de Cristo para conosco. Ele estava intercedendo. Irmãos, nós temos que seguir esse exemplo, em estar intercedendo pela família, intercedendo pela nossa vida, intercedendo para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Deus não sente prazer com a morte de ninguém, com a morte do ímpio, não, a não ser que a pessoa vá ao seu encontro. Na verdade, Deus é Deus de vida, Deus não é Deus de morte. Nós apenas estamos aqui, quando aceitamos Jesus, nós não morremos, nós apenas dormimos e esperamos a sua volta, para a glória de Deus. Por isso que nós temos. E o fio da esperança, a palavra, a corda, a primeira menção de algo na palavra de Deus é sempre significativa, como nós vimos. Então, a palavra esperança, ou tikvá em hebraico, vem na história de uma prostituta. O nome dela era Raabe, ela vivia em Jericó. Lembra da história de Jericó? Quando Josué, capítulo 3, vai lá para tomar Jericó, para conquistar a terra de Canaã. Então, essa foi a primeira cidade que Josué e seus homens conquistaram depois de atravessarem o Rio Jordão. A palavra de Deus diz que as muralhas da cidade eram tão largas que até construíram casas nelas, e até carruagens passavam sobre ela. Toda a terra ela pertence ao Senhor, pertence a Deus. Por isso é que Deus deu a terra de Canaã ao seu povo. Para quê? Para que o povo se estabelecesse ali e as nações em volta soubessem que existe um povo que adora um Deus Criador e Salvador, que é o nosso Senhor, um Deus poderoso, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Rei dos Exércitos. A primeira coisa que Raabe lhe disse foi: soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Olha só que coisa maravilhosa. Josué, no capítulo 2, verso 10. Aqui está falando de que a mulher soube. Olha, isso 40 anos antes aconteceu esse evento. Por quê? Porque o povo saiu do Egito,
o exército de Faraó foi morto sob as águas do mar. O povo passou a terra passou pisando em terra seca, porque Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. E essa história ela foi difundida, ela foi propagada, né? E Raabe, ela ouviu dessa história, por isso ela estava esperançosa, né? E aqui é como se ela estivesse dizendo: por que vocês demoraram tanto? Né? O coração dela já estava esperando por esse Deus maravilhoso. Era uma mulher que ela vivia no meio de uma geração perversa, má. E às vezes a gente vive no meio dessa geração perversa e má, e muitas vezes somos corrompidos também. Somos corrompidos, mas quando estamos debaixo da graça do Senhor, debaixo da promessa, quando nós nos agarramos no Senhor, nós sabemos que ainda quando nós estamos no fundo do poço, mas o Senhor vai lá e nos resgata, né? Então, nós temos que entender que Deus ele tem um plano na minha vida, na tua vida. E a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é o Senhor da glória. É Ele que nós temos que estar ligados. Olha só, Josué capítulo 2, 17, 18 fala assim: disseram-lhes os homens: desobrigados seremos desse juramento que fizemos jurar, se vindo nós à terra, e não atares entre este cordão de fio escarlata a janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em tua casa teu pai, tua mãe, os teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Esta corda que o espia entregou para ela era escarlate, era vermelho. O que é isso? É vermelho, uma figura do sangue de Jesus. A palavra aqui é corda, tikvah, que significa esperança. Em hebraico também as palavras corda e esperança são a mesma. Se você está numa cova onde há muita escuridão, a noite terrível te assola, mas de repente sente algo cair sobre você, é o Espírito Santo trazendo a mensagem, trazendo a corda, trazendo o sangue de Jesus, trazendo a redenção, trazendo a esperança que você precisa. Esta corda que lhe dá esperança, esta corda vermelha, a corda do sangue de Jesus. Isto é uma figura que nos mostra que temos esperança. E nós temos que certificar que esta corda está conosco, declarando, acreditando. Olha só, quando os espias disseram: certifica-te trazer seu pai e sua mãe, isso aqui está falando de quê? Está falando de evangelismo. E vamos espalhar essa notícia para as pessoas, para que elas venham também participar desta esperança, venham também participar, segurar nesta corda, venham ser lavadas pelo sangue do Cordeiro. Meus queridos, se naquele tempo não tinha internet, não tinha correios como tem hoje, não tinha, essa comunicação rápida, mas aqui, durante muito tempo, essa mulher, ela ficou esperando. Por quê? Porque ela ouviu a história, ela ouviu que teve um povo que saiu do deserto, que saiu do Egito, aliás, que saiu do Egito, que atravessou o Mar Vermelho, que derrotou Faraó. Ela ouviu falar das 10 pragas também, porque isso correu o mundo. Essas histórias elas foram contadas em todos os cantos. Hoje não é diferente, meus queridos, né? Às vezes acontece uma coisa aqui, a história vai lá para longe. Sempre há alguma coisa, de diferente na contagem da história, mas quando vamos apurar o fato é verídico, o fato é verdadeiro. Entendeu? E olha só que poderoso, um dos espias chamado Salmão, ele era da tribo de Judá. Judá significa louvor. Então Salmão era da tribo de Judá. Ele estava ali, ele foi ali para trazer a boa nova, E aí o que é que acontece? Segundo uma tradição judaica ensinada pelos rabinos, o primeiro, quando Moisés levantou a mão para abrir o Mar Vermelho, o primeiro a entrar foi o príncipe de Judá. Então isso é um ensinamento que foi, segundo a tradição que é ensinado. O nome dele é Naasson, que era o pai de Salmão.
Ou seja, Judá, o louvor é arma de vitória. Nós temos que louvar, nós temos que entender que nossa esperança é Jesus. Nós temos que entender que o sangue de Jesus é que nos purifica. Nós temos que entender que nós somos agora livres do pecado, né? E vivendo em Cristo. Por isso a palavra aqui, prisioneiro, não é que a pessoa está presa, mas é uma prisão para a liberdade, é uma prisão para se limpar, para se tornar limpo, para se tornar puro, para se tornar santo. Então, meus queridos, Deus, Ele quer algo novo para você, Ele quer algo novo para mim. Então, a nossa oferta, né? Quando também foram os príncipes, quando houve aquela grande oferta para se construir o templo, Naasson, que era príncipe de Israel, foi o primeiro a trazer a oferta para poder se juntar, para fazer ali, né, as ofertas que eram pedidas. E aqui, olha só, Raabe, ela foi uma mulher que estava longe do povo de Deus, mas ela ouviu a mensagem, ela entrou até na genealogia de Jesus. Olha só. Então a gente pode estar aqui olhando, né, da mesma forma como ela olhava da janela. Então nós temos a esperança, nós temos, né, o nosso futuro está na mão de quem? Daquele que criou todas as coisas. Nós temos que firmar, né? Nós temos que firmar, porque isso pode ser impossível para nós, mas para Deus tudo é possível. A obra de Deus é fazer uma transformação. E o sangue de Cristo, entendeu? É que nos limpa. Então, da mesma forma que Deus salvou Raabe, Ele salva nós. Da mesma forma que Deus guardou Israel, Ele guarda a igreja. Por isso nós temos que entender, né, que Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa força. E nós temos que estar atentos para ouvir os sinais. Jesus está voltando. E você precisa se preparar. Você precisa se agarrar nesta corda. Você precisa se tornar um prisioneiro de Cristo. Um prisioneiro não para viver escravo da maldição, escravo do pecado, do desejo, mas prisioneiro para uma esperança viva, limpa, restaurada, renovada, onde você não vai precisar passar por agonias, nem por lutas, porque você agora está na glória, na graça, na presença, na proteção daquele que vive e reina. Se por algum momento você sente que não há solução, mas a solução vem do céu, vem do Senhor. Creia, converta-se, aceite o Senhor como o Senhor e Salvador da tua vida. Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante você deixar o like porque vai ajudar o algoritmo desse canal ou da plataforma do YouTube a estar enviando este conteúdo para outras pessoas. Amém? Por isso, compartilha, deixa o seu joia. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos ajudar. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Você é convidado. Por isso, ative o sino. Quando nós enviarmos o vídeo, você será notificado e participará conosco desta oração e desta leitura da palavra. Amém? Fica na paz, que Deus te abençoe. Meus queridos, se você ficou até aqui, eu peço que você deixe o seu like e que você compartilhe este vídeo. É importante você deixar o like porque vai ajudar o algoritmo desse canal ou da plataforma do YouTube a estar enviando este conteúdo para outras pessoas. Amém? Por isso, compartilha, deixa o seu joia. Se você ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Vamos nos ajudar. Todos os dias, às 6h45, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Você é convidado. Por isso, ative o sino. Quando nós enviarmos um vídeo, você será notificado e participará conosco desta oração e desta leitura da palavra. Amém?
Fica na paz, que Deus te abençoe.